Caso número 1. O desaparecimento de Madeleine McCann. Em 3 de maio de 2007, o mundo foi abalado por um dos casos de desaparecimento mais misteriosos da história. Madeleine McCann, uma menina britânica de apenas 3 anos, desapareceu de um resort na Praia da Luz, Portugal, enquanto seus pais jantavam em um restaurante próximo. O que aconteceu naquela noite continua sendo um mistério até hoje. Neste vídeo, vamos detalhar os acontecimentos e as principais teorias sobre o caso. A família McCann estava de férias no Ocean Club, um complexo turístico na costa sul de Portugal. Os pais de Madeleine, Kate e Gay McCann, junto com um grupo de amigos, tinham o hábito de deixar seus filhos dormindo nos quartos enquanto se revezavam para verificar se estava tudo bem. O apartamento onde estavam tinha uma porta destrancada, o que levanta questionamentos até hoje. Na noite de 3 de maio, Kate e Gay foram jantar em um restaurante a poucos metros do apartamento. Por volta das 22 horas, Kate foi verificar as crianças e encontrou a janela do quarto aberta e a cama de Madeleine vazia. O pânico se instaurou e buscas começaram imediatamente. Testemunhas relataram ver um homem carregando uma criança, aumentando as suspeitas de sequestro. A polícia portuguesa foi acionada rapidamente, mas houve falhas iniciais na investigação. O local não foi isolado adequadamente, permitindo que possíveis evidências fossem contaminadas. Além disso, a falta de comunicação entre autoridades dificultou a investigação. A primeira hipótese era de que Madeleine havia sido sequestrada por um estranho. Alguns acreditavam que poderia ter sido um caso de tráfico infantil. Outros sugeriram que ela poderia ter saído do apartamento sozinha e sofrido um acidente. Ainda, teorias mais controversas começaram a surgir com o passar do tempo. Com o tempo, a investigação passou a focar nos próprios pais de Madeleine. A polícia portuguesa acreditava que eles poderiam estar envolvidos no desaparecimento, seja por um acidente encoberto ou outro motivo. A imprensa alimentou essa teoria, e Kate e Gay chegaram a ser considerados suspeitos formais, mas nunca foram acusados formalmente devido à falta de provas concretas. O desaparecimento de Madeleine ganhou repercussão internacional, com manchetes ao redor do mundo. Celebridades como David Beckham e até o Papa se manifestaram, e milhões de euros foram arrecadados para financiar investigações particulares. A pressão midiática também influenciou diretamente a investigação e a percepção pública do caso. Ao longo dos anos, diversas teorias suspeitas surgiram, mas nenhuma prova definitiva foi encontrada. Em 2020, a polícia alemã afirmou acreditar que um homem chamado Christian Bruckner, condenado por crimes sexuais, poderia estar envolvido, mas até hoje nada foi comprovado. Apesar de muitos anos terem se passado, os pais de Madeleine nunca perderam a esperança. Diversas simulações de envelhecimento foram criadas para imaginar como ela seria hoje. As buscas continuam e novos avanços na investigação ainda são possíveis. O caso de Madeleine McCann continua sendo um dos maiores mistérios não resolvidos da atualidade. O que realmente aconteceu naquela noite? Será que um dia a verdade virá à tona? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe este vídeo para que mais pessoas conheçam essa história. Caso número 2. O desaparecimento de Lars Mittan. Lars Mittan era um jovem alemão de 28 anos que desapareceu de forma misteriosa na Bulgária. Seu caso ficou famoso devido a imagens perturbadoras de sua última aparição no aeroporto de Varna. Neste vídeo, vamos explorar os detalhes desse desaparecimento e as principais teorias que tentam explicar o que aconteceu. Lars viajou com amigos para a Bulgária para passar férias em um resort na cidade de Golden Sands. Ele parecia estar se divertindo, até que um evento inesperado mudou completamente o rumo da viagem. Durante uma noite em um bar, Lars se envolveu em uma briga com outros turistas por conta de uma discussão sobre futebol. Ele acabou levando um soco na cabeça e sofreu uma lesão no ouvido, o que o impediu de viajar de avião com seus amigos na data programada. Enquanto seus amigos retornaram para a Alemanha, Lars ficou na Bulgária para se recuperar. Ele consultou um médico, que o aconselhou a evitar voos por causa da lesão. Lars então se hospedou em um hotel simples perto do aeroporto. Durante sua estadia, Lars começou a agir de forma estranha. Ele ligou para a mãe e disse que estava sendo perseguido, mencionando homens desconhecidos que queriam matá-lo. Ele parecia extremamente paranoico e até saiu correndo do hotel no meio da noite.
No dia 8 de julho de 2014, Lars foi ao aeroporto para tentar voltar para casa. No entanto, pouco antes de embarcar, ele teve uma reação repentina e assustadora. Largou sua mala e saiu correndo desesperado pelo terminal. As câmeras de segurança registraram Lars saindo do aeroporto e correndo para uma área de floresta próxima. Ele pulou uma cerca alta e desapareceu na vegetação densa. Essa foi a última vez que ele foi visto. A polícia e voluntários procuraram por Lars na região, mas nenhuma pista concreta foi encontrada. Algumas teorias sugerem que ele teve um surto psicótico, enquanto outras apontam para um possível crime ou perseguição real. Até hoje, sua mãe continua procurando por ele e mantém a esperança de que esteja vivo. Algumas testemunhas afirmam ter visto Lars em diferentes países, mas nenhuma evidência confirmou essas alegações. O desaparecimento de Lars Mitton é um dos mais intrigantes da história recente. O que realmente aconteceu com ele? Será que um dia teremos respostas? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe este vídeo para ajudar a espalhar a informação sobre esse caso. Caso número 3. O desaparecimento de Brandon Swanson. O desaparecimento de Brandon Swanson é um dos mistérios mais intrigantes dos Estados Unidos. Na madrugada de 14 de maio de 2008, o jovem de 19 anos desapareceu sem deixar rastro após seu carro sair da estrada em Minnesota. Neste vídeo, vamos analisar os eventos da noite de seu desaparecimento e as principais teorias sobre o caso. Brandon era um estudante universitário que cursava ciências aplicadas. Ele era descrito como um jovem inteligente e responsável, com uma vida social ativa e boas relações familiares. Na noite de 13 de maio de 2008, Brandon estava comemorando o fim do semestre com amigos em 2 festas diferentes. Por volta da meia-noite, ele decidiu voltar para casa, dirigindo seu Chevrolet Lumina. Por volta das 2 da manhã, Brandon ligou para seus pais informando que seu carro havia saído da estrada e ficado preso em uma vala. Ele disse estar ileso e pediu que fossem buscá-lo. Seus pais saíram imediatamente para buscá-lo, seguindo as direções que ele forneceu. No entanto, ao chegarem ao local indicado, não encontraram Brandon nem seu carro. Eles continuaram em contato com ele por telefone enquanto tentavam localizá-lo. Enquanto falava ao telefone com seu pai, Brandon mencionou que estava caminhando em direção a uma cidade próxima. De repente, ele gritou e a ligação foi interrompida abruptamente. Foi a última vez que ele foi ouvido. As autoridades iniciaram buscas massivas, utilizando cães farejadores, helicópteros e voluntários. O carro de Brandon foi encontrado a 40 quilômetros de sua casa, mas não havia nenhum sinal dele na região. Várias teorias surgiram ao longo dos anos. Algumas sugerem que Brandon pode ter caído em um rio próximo, enquanto outras levantam a possibilidade de um crime ou encontro inesperado com alguém. Embora anos tenham se passado, sua família nunca desistiu de encontrá-lo. O caso permanece aberto e qualquer pista pode ser crucial para entender o que realmente aconteceu naquela noite. O desaparecimento de Brandon Swanson continua um mistério sem solução. Será que um dia teremos respostas? O que você acha que aconteceu? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe este vídeo para manter a busca por Brandon. Caso número 4. O desaparecimento de Louis Le Prince. O desaparecimento de Louis Le Prince é um dos mistérios mais intrigantes da história do cinema. Considerado por muitos como o verdadeiro inventor do cinema, ele desapareceu misteriosamente em 1890 antes de poder apresentar sua invenção ao mundo. Neste vídeo, vamos explorar sua vida, sua obra e as teorias sobre seu desaparecimento. Louis-Aimé Auguste Le Prince nasceu na França em 1841 e se tornou um inventor apaixonado por fotografia e tecnologia. Ele foi pioneiro na criação de um dispositivo que capturava imagens em movimento, um avanço que colocaria à frente de Thomas Edison e dos irmãos Lumière. Em 1888, Le Prince gravou o que é considerado o primeiro filme da história, usando uma câmera de sua própria invenção. Os curtos clipes conhecidos como How Garden Cine e Leeds Bridge mostram imagens em movimento anos antes de Edison e dos Lumière. No final de 1890, Le Prince planejava viajar para os Estados Unidos para apresentar sua invenção ao público. Ele viajou para visitar seu irmão em Dijon, na França, antes de seguir para Paris e depois para Nova York. Em 16 de setembro de 1890, Le Prince embarcou em um trem de Dijon para Paris. No entanto,
Quando o trem chegou ao destino, ele simplesmente não estava a bordo. Nenhuma mala, corpo ou qualquer vestígio dele foi encontrado. A polícia francesa conduziu investigações, mas não encontrou nenhuma pista sobre seu paradeiro. Nenhuma testemunha viu o que aconteceu, e nenhuma evidência concreta foi encontrada, tornando seu desaparecimento um enigma. Diversas teorias surgiram ao longo dos anos. Alguns acreditam que ele foi assassinado por rivais da indústria cinematográfica, como Thomas Edison, que posteriormente registrou patentes similares. Outros sugerem que ele pode ter sido vítima de um acidente. Uma das teorias mais populares sugere que Edison, que mais tarde reivindicou a invenção do cinema, poderia estar envolvido em seu desaparecimento. A disputa por patentes e a falta de reconhecimento à Le Prince alimentam essa teoria. Apesar de seu desaparecimento, sua contribuição para o cinema foi redescoberta anos depois. Hoje, ele é reconhecido como um dos verdadeiros pioneiros do cinema, e suas filmagens são consideradas marcos históricos. O desaparecimento de Louis Le Prince continua sem explicação até hoje. Será que um dia teremos respostas? O que você acha que aconteceu? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe este vídeo para manter viva a história desse grande inventor. Caso número 5. O misterioso desaparecimento de Zygmunt Adamski. O desaparecimento e a morte de Zygmunt Adamski continuam sendo um dos casos mais misteriosos da Inglaterra. Em 1980, o homem foi encontrado morto em circunstâncias inexplicáveis, gerando teorias que vão desde crime contra a vida até a abdução alienígena. Neste vídeo, vamos explorar os detalhes desse caso enigmático. Zygmunt Adamski era um polonês que vivia na Inglaterra e trabalhava como mineiro. Aos 56 anos, ele era um homem comum, sem histórico de envolvimento com atividades criminosas ou inimigos conhecidos. Sua vida parecia normal até o dia de seu desaparecimento. No dia 6 de junho de 1980, Adamski saiu de casa em Tingley, Yorkshire, para fazer compras. Ele nunca mais foi visto com vida. Nenhuma pista inicial indicava o que poderia ter acontecido com ele. 5 dias depois, em 11 de junho de 1980, seu corpo foi encontrado em um topo de pilha de carvão em um pátio ferroviário em Todmorden, a cerca de 30 quilômetros de onde desapareceu. Seu corpo apresentava marcas e algumas queimaduras. Os legistas ficaram perplexos com as condições do corpo. Adamski estava bem vestido, mas sem camisa, e suas queimaduras pareciam ter sido tratadas com uma substância desconhecida. Além disso, seu rosto exibia sinais de extremo terror. A polícia não conseguiu explicar como Adamski chegou ao local, nem quem poderia ter sido responsável por sua morte. Não havia sinais de luta ou indicação de que ele tivesse escalado a pilha de carvão sozinho. Diversas teorias surgiram. Algumas sugeriam sequestro e tortura, enquanto outras levantavam a possibilidade de um experimento secreto. No entanto, uma teoria ganhou grande destaque, a de abdução alienígena. Alan Godfrey, o policial que encontrou o corpo, relatou ter tido uma experiência de possível contato com OVNIs pouco tempo depois. Isso alimentou ainda mais a teoria de que Adamski poderia ter sido vítima de algo além da compreensão humana. Até hoje, o caso permanece sem explicação definitiva. Nenhuma pessoa foi acusada e a origem das queimaduras da substância misteriosa continua desconhecida. O que realmente aconteceu com Zygmunt Adamski? Foi um crime, um experimento secreto ou algo ainda mais misterioso? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe este vídeo para manter viva a busca por respostas sobre esse caso impressionante.